Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. A gente realmente tem que dizer algumas palavras antes de começar, porque a gente se alegra muito com a possibilidade de oferecer mais um dia de reunião à casa. E quando eu cheguei aqui também, sentei aqui alguns minutos e pensei comigo mesma, gente, que delícia esse salão quieto, esse ambiente calmo, de silêncio, de introspecção, sabe? Que a gente tem sentido falta aqui na nossa casa. Então, a gente pensa que a reunião também vai crescer aqui. E vocês hoje que estão aqui serão convocados a se lembrar deste dia para sempre e pensar que todas as reuniões precisam ter de novo. Quando a pessoa entra pelo salão, ela precisa encontrar no salão. Vocês já entraram numa igreja e dentro da igreja encontraram um tumulto? Não, o espaço da igreja é um espaço sagrado. É um espaço de encontro com Deus. Uma vez eu conversei com os americanos do nosso grupo, que são pessoas com uma vivência completamente diferente, e eu disse a eles, o espaço do centro é um espaço sagrado, é um espaço que a gente vai para encontrar com Deus. E essa definição mudou completamente a perspectiva de como eles viam o espaço do centro. Porque para eles era um espaço de cursos, era um espaço de aprendizado, mas não era um espaço do sagrado. Mas o centro é um espaço do sagrado. Então, que todas as reuniões possam manter esse clima de paz, de tranquilidade, quando as pessoas entrem pela porta do salão, que a luz esteja apagada, que a música esteja tocando e que cada um de nós contribua fazendo silêncio para preparar o clima e a ambiência para aqueles que estão chegando. Então, vamos caprichar, como dizia minha avó, na manutenção desse clima espiritual tão importante. E a gente vai falar sobre a missão dos pais, que foi, na verdade, uma palestra que nós fizemos ontem, em homenagem ao Dia das Mães. E hoje, nós já fizemos essa palestra com uma visão mais abrangente, não é? E, na verdade, o que a gente vai falar é da missão dos pais e da missão de todas as pessoas que têm contato e oportunidade de estar com alguém mais jovem, seja uma criança, seja um adolescente, seja um neto, seja um primo, seja um sobrinho, não é? Às vezes é um estudante, enfim. Nós adultos temos um trabalho muito importante. E ontem eu falava, quando o casal, nas circunstâncias mais tradicionais, digamos assim, planeja para ter um filho, o que ele pensa? O que pensa o casal? Nós vamos ter uma criancinha, um bebezinho, não é? Que vai trazer muita alegria para nossa casa. A criança pequenininha é tão bonitinha. E, enfim, as nossas associações primeiras são um pouco hollywoodianas, né? Não é isso? São umas associações, assim, meio cinematográficas, de ilusão, de happy end e de todas essas coisas. Não é tão comum que a gente pense que, ao receber uma criança ou ao entrar em contato com a vida de uma criança, a gente tem a responsabilidade de preparar aquela criança para que ela construa amanhã ou depois um mundo melhor. Então é disso que a gente vai falar hoje, começando com essa frase de Nelson Mandela, onde ele diz que a educação é a arma mais poderosa que nós podemos usar para mudar o mundo. Então, muitas vezes as pessoas atordoadas, ansiosas, até depressivas diante da realidade do mundo atual, perguntam pra gente, mas tem solução? Esse mundo que a gente vive tem solução? Tem. E a solução não está nas guerras, não está na imposição, não está no domínio, está aqui, na educação.
Se nós quisermos que o mundo de amanhã se transforme num mundo melhor, é preciso que nós formemos desde hoje crianças, jovens, com valores éticos e morais, que amanhã ou depois, ocupando os cargos importantes na sociedade, todos eles sejam capazes de trazer novos valores para essas ocupações. Então, se a gente quer uma política melhor, é preciso que desde já, dentro da intimidade das nossas casas, nós comecemos a preparar os políticos do futuro, ensinando as crianças não só sobre a política, sobre a economia, sobre as relações de mercado internacional, mas dando a elas os valores cristãos que possam fazer delas, onde quer que elas se encontrem, em qualquer contexto social, homens e mulheres de bem. Então a missão dos pais é uma missão enorme. O livro dos Espíritos e o Evangelho nos fala que a maternidade e que a paternidade são uma missão. Mas a gente poucas vezes para pensar que a encarnação tem dois propósitos. A evolução do espírito, mas também é importante que cada um de nós contribua para a melhoria do planeta. E uma das formas que nós fazemos é receber esses espíritos e prepará-los e educá-los para que, através dos processos reencarnatórios e dentro da lei de progresso, as gerações vão mudando, os espíritos vão retornando e vão retornando com novas ideias, com novos valores que possam mudar a ética da nossa sociedade. Muito bem, então para refletir sobre esse assunto, nós vamos usar esses livros. Após a Tempestade, de Joana de Ângeles, o Constelação Familiar, de todos os livros de Joana que falam sobre as questões da família. O meu preferido, um livro fácil de ler, um livro de um conteúdo riquíssimo para aqueles que têm vontade de entender o papel da mãe, o papel do pai, o papel da avó, o papel dos tios, enfim, ela faz uma abordagem do contexto familiar muito interessante. Ainda de Joana, nós trouxemos um trechinho do livro Lições para a Felicidade e Pensamento e Vida, de Emmanuel, e no final, a última parte da nossa reflexão vem do livro de Sandra Borba, Reflexões Pedagógicas à Luz do Espiritismo. Vários desses nós temos aí disponíveis para quem tiver interesse em estudar um pouquinho mais. O Evangelho. Muito bem. Oi? Reflexões Pedagógicas à Luz do Evangelho. Eu falei do quê? Do Espiritismo. Falei à luz do Evangelho. Qual o papel da família na sociedade? É a primeira pergunta que a gente se faz, não é? A gente vai começar de uma perspectiva mais ampla e depois fazer um zoom in, digamos assim. Então vamos olhar aqui a primeira definição que vem do livro Após a Tempestade. A família é uma abençoada escola espiritual e moral. É um sagrado espaço de trabalho onde os caráteres são polidos, um laboratório superior para filtrar sentimentos, estruturar aspirações e refinar ideais. Aqui, as antigas acusações são transformadas em preciosas possibilidades para a conquista de trabalhos úteis. O lar, entretanto, quando visitado pela dor da transformação de seus membros, é uma fornalha purificadora, onde as bases firmes da sociedade são preparadas. Então é uma definição longa que Joana nos traz, mas que se a gente for ler cuidadosamente, ela define o lar de 4 maneiras dentro desse parágrafo. Escola, espaço de trabalho, laboratório superior e fornalha purificadora. São 4 definições que ela nos traz. Então, escola, o lar possibilita o aprendizado, não é? Mas também é um espaço onde o aprendizado vai além da parte cognitiva. Nós somos chamados a
viver a paciência, a viver o perdão, não é? A sermos compreensivos, enfim, é um workshop, né? Um workshop de vivência. Laboratório superior, então através deste trabalho vai filtrando, vai retirando nessa convivência mais íntima, porque não tem amizade nenhuma, não tem ninguém no centro espírita, não é, que vá trabalhar o nosso conteúdo espiritual da mesma forma com que as pessoas que convivem conosco. Porque antes de sair de casa, eu me preparei para fazer uma palestra, eu tomei banho, eu vim para cá feliz. Vocês estão vendo a melhor versão de mim. This is it. It doesn't get any better. Não é? Mas há aqueles que conhecem a pior versão de mim, que estão dentro da minha casa. Não é? Então, a família propicia ao espírito esse laboratório que vai filtrando, vai fazendo com que a gente vá drenando as nossas imperfeições e traz momentos de luta e momentos de dor, não é? Todos nós vivenciamos isso dentro das nossas famílias. E aí, nesse aspecto, se torna então essa fornalha purificadora, aquele trabalho mais intenso, portas adentro das nossas almas. Então, Joana, é assim, a gente lê primeiro falando, nossa, o que foi mesmo? Mas se a gente volta e vai lendo devagarinho, a gente vai encontrando os tesouros que tem dentro dos parágrafos e das definições que ela vem trazendo. E muito bem. Quando a criança chega ao mundo, há condições iniciais dentro do processo reencarnatório que facilitam imensamente o processo de educação. São duas que nós vamos falar. A primeira delas é isso: o que os pais representam para os filhos e o significado dos pais para o filho. Então, dentro da psicologia, a gente aprende o quê? Que os pais representam um mundo para as crianças. Os pais são deuses para a criança. A criança pequenininha olha para a mãe e para o pai, que é quem provê, que é quem ama, que é quem atende todas as necessidades. E a criança olhando para aquela mãe, para aquele pai, pensa que vê ali Deus. É Deus presente, porque é quem deu a vida e garante a vida naquela fase inicial. Então, para a criança, tudo que o pai fala, que a mãe fala, não é? Tudo que o adulto fala, o professor fala, é lei, é lei. Eu lembro quando falava para as crianças ainda menorzinhas, não é? Da Fairy, que vem lá no Natal e aí aparecia em cima da estante, e aí no dia seguinte aparecia na outra parte, e eles acreditavam que durante a noite o bichinho voava de um lugar para outro. E você fala isso para eles e eles, é mesmo, mamãe voou. O que você falar, eles vão acreditar. E o dia que eu falei pro Jake que Papai Noel não existia, ele falou, você acabou com o meu Natal. Ele falou para mim. Acabou com o meu Natal. Mas essas são as condições do espírito que chega. Então são condições favoráveis, porque o que a gente fala para eles é lei. É a realidade, eles não têm como diferenciar. Mas aí também a responsabilidade naquilo que a gente passa para os nossos filhos. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel então diz para a gente, ainda falando dessas condições, o seguinte: as crianças confiadas na terra ao nosso zelo são portadoras de aparelhagem neurocerebral completamente nova em sua estrutura orgânica, à feição de máquina fotográfica devidamente habilitada a recolher impressões. A objetiva, que na máquina dessa espécie é constituída por um sistema de lentes apropriadas, capazes de recolher imagens corretas sobre recursos sensíveis, é representada pela mente infantil por um espelho renovado em que se conjugam visão e observação, atenção e meditação por lentes da alma,
absorvendo os reflexos das mentes que a rodeiam e fixando em si própria como elementos básicos da conduta. Então é uma analogia bonita que Emmanuel faz, não é? Ele compara a lente a objetiva da máquina fotográfica, não é? Com essa aparelhagem nova, renovada, esse cérebro novo, pronto a recolher as impressões. A gente sabe que quando a criança vai crescendo, as sinapses no cérebro vão se fortalecendo, novas sinapses vão sendo feitas, o aprendizado induz a formação de novas sinapses e ao fortalecimento das sinapses, ou seja, elas se tornam mais efetivas, há um maior sincronismo quando os neurônios estão sendo ativados. Então é um espaço onde nós, adultos, temos uma enorme influência. Quais são as imagens? Qual é o modelo? Não é? Quais são os valores que estão sendo registrados através da observação, da visão, da atenção e da meditação por aquele cérebro novo que foi conferido ao nosso cuidado. Os pequeninos, ele conclui, Emmanuel, acham-se deste modo à mercê dos moldes espirituais dos que lhe tecem o berço ou que lhes asseguram a escola, assim como argila frágil e viva ante as ideias do oleiro. Pensamento e vida. Bonito demais, bonito demais. Então são argilas frágeis. E o oleiro, que somos todos nós, os adultos envolvidos, vamos manusear, né? Vamos transformar, vamos moldar aquele espírito. Nós temos essa capacidade e essa responsabilidade na educação dos nossos filhos. Quais são os deveres dos pais? E aí a gente volta agora a Joana de Ângeles, no livro Após a Tempestade. A tarefa mais importante dos pais, alcançando o ponto de sacrifício pessoal, é amar e cuidar das crianças designadas a eles pelos processos divinos da reencarnação. Os pais são convidados a educar os filhos, colocando em suas almas as sementes da fé e da responsabilidade e a necessidade de buscar elevar-se e ser feliz. Então há aí 3 funções, 3 deveres: amar, cuidar e educar, né? Então amar, principalmente naquela primeira fase, é fácil, né? A criança com 2 anos é uma graça. Os meus filhos com 7, 8 anos também são uma graça, não é? Eles são fáceis, eles, quando você anda na rua, eles querem segurar na sua mão, eles ainda querem sentar no seu colo, mas chega uma hora que a criança, ela completa o seu processo reencarnatório, basicamente, e ela começa a ter necessidade de se diferenciar e distanciar dos pais, num processo natural e necessário de crescimento, mas que muitas vezes vem com muito conflito. Então, um dos grandes problemas que a gente vê hoje na sociedade é que os pais querem amar, cuidam na primeira infância, mas educar dá muito trabalho. Então, se for possível deixar que a escola eduque, se for possível deixar que a nene eduque, não é? Mas é mais fácil você se abster desse trabalho da educação, porque a criança não vai gostar quando os limites são impostos. Gente, como é o nome dele? O Rossandro tem uma fala muito interessante no Facebook, porque a mãe dele diz para ele, em algum momento, que ela não tinha interesse nenhum em saber se ele ia amar ela ou não. Ela estava ali para fazer o papel dela, que era educar ele, dar limite a ele. Entende? Então a gente não tem que se preocupar se as crianças amam a gente ou não. A gente tem que se preocupar em fazer
a nossa tarefa, em cumprir o nosso dever, que é educar. Mas como eu falei, educar dá trabalho. Ontem eu falei isso aqui. Quando eu finalizei o processo de adoção da Tati, que eu estava na frente da juíza, a juíza falou para mim, olha, você tem certeza? É isso mesmo que você quer fazer? Porque com 15 anos ela vai entrar em casa com o cabelo pintado de vermelho. É isso mesmo que você quer? Né? Então foi engraçado, porque ela falou, não é esse conto de fadas que você imagina, dá trabalho, ainda assim você quer, né? E então me remete a isso. Mas muitos dos problemas que a gente tem hoje são isso, a ausência dos pais, né? A ausência dos pais no processo de educação da criança. Emmanuel diz, na questão do lidar com os filhos, tratá-los à conta de enfeites do coração será induzi-los a funestos enganos, porquanto, em se tornando ineficientes para a luta redentora, quando se lhes desenvolve o veículo orgânico, facilmente se ajustam ao reflexo dominante das inteligências aclimatadas na sombra ou na rebeldia, gravitando para a influência do pretérito que mais deveríamos evitar e temer. Então, há consequências. Muitos pais reclamam dos filhos que são egoístas, que são desatentos, que são ingratos, mas muitas vezes, nem sempre, há uma infinita possibilidades, mas muitas vezes os pais foram, na primeira infância, no desenvolvimento, egoístas. Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar, ela diz, no momento que as crianças chegam, muda a prioridade da família. E muitas vezes os pais querem continuar com o mesmo estilo de vida, com as mesmas prioridades, não querem abrir mão da vida que tinham, percebendo que é um novo momento, percebendo que agora esses seres se tornam o foco central da missão e da vida do casal. E é através deles que uma nova vivência, uma nova relação de amor, através de experiências novas, vai se efetuar. Mas muitos reagem. Então você vê muitas vezes os pais, 11 horas, meia-noite, com um bebezinho de 1 mês, 2 meses, porque a pessoa não consegue ficar em casa. Tem que sair, não consegue abrir mão daquele estilo de vida, não é? Sem querer julgar ninguém, mas colocando aí uma realidade, né? Então, acaba que quando a criança cresce sem limites, não é? Ela não está preparada para enfrentar a vida que dá limites, não é? A vida dá limites. Então a gente precisa preparar os nossos filhos. Eles não são só enfeites do coração, não estão ali só para a gente colocar 1 milhão de fotos no Facebook. Tem mais coisa para fazer com as crianças. Muito bem. Após a tempestade. Então eu continuo aqui, Joana. A tarefa mais importante dos pais, a gente já leu isso, né? Eu só fiz o highlight aqui. Então agora, os pais são convidados aqui a educar os filhos. E aqui ela dá uma definição de educação, colocando em suas almas as sementes da fé e da responsabilidade e a necessidade de buscar elevar-se e ser feliz. Então a educação não é só mandar a criança para a escola, não é? Isso é o mais fácil. Educação e a gente vai falar um pouquinho mais disso, é também trazer para a criança, jogar nas crianças as sementes da fé, falar do significado da vida, não é? Para que ela não passe pela existência dormindo, ou seja, sem estar desperta para o verdadeiro sentido da vida. Dentro do Velho Testamento e do Novo Testamento, muitas e muitas referências. Desperta tu que dormes, não é? Muitas referências para as almas que dormem,
que são as almas que passam pela vida sem a consciência do significado. O que nós estamos fazendo aqui? Então, educar é passar para os nossos filhos essa consciência. Qual o método mais eficiente de educação? PowerPoint? O que foi? Qual o método mais eficiente de educação? Vamos lá. Com Joana. Educar é oferecer exemplos, desde que o educando copia com mais facilidade as lições vivas que lhe são apresentadas antes que as teorias com que é informado. Então, o exemplo, não é? Não adianta a gente falar para os nossos filhos não gritarem quando a gente grita dentro de casa. Não adianta. Então, ontem eu também dividi isso. Dos grandes desafios lá em casa é sair de casa todos os dias de manhã. Então, eu sou responsável por dar café às crianças e arrumá-los e sair com eles de casa às 7h50 todos os dias, porque 8h30 em ponto eu tenho uma reunião que eu preciso estar sentada. Eu dirijo a reunião, eu tenho que estar lá liderando. Se eu não chegar, a reunião não começa. Essa é a pressão. Então, 7h30 eu começo. Termina de comer esse café da manhã. Vai escovar os dentes. Coloca o sapato, não é? Vai pentear o cabelo. Faz a cama. E parece uma vitrola quebrada. E a gente repete uma vez, repete 2 vezes, repete 3 vezes. Na 4ª vez, garoto! Pelo amor de Deus! Eu não vou conseguir chegar no trabalho hoje. E aí um dia eu tô olhando a minha filha e ela falando com uma criança que eu olhei para ela e falei, Jesus, sou eu. Sou eu. Ela tava falando igualzinho a mim, mas igualzinho. Porque a gente fala e a gente reenact os nossos pais, a gente absorve consciente ou inconscientemente a maneira como nós fomos tratados, como nós fomos educados, e a gente passa a vida. Às vezes eu falo com a minha filha, estou sentada com ela estudando, minha filha capricha na letra. Parece que eu estou escutando a minha mãe falando para mim, minha filha capricha na letra. É igualzinho, é idêntico, é um negócio assim, espantoso, né? Então, gente, e o dia que eu vi ela falando daquela maneira, eu falei, Jesus, Maria e José, eu tenho que mudar. Me dá paciência para descobrir como é que preciso falar diferente com essas crianças. Mas outras coisas, não é? Então, às vezes, ensinar a criança a pedir desculpas. Os pais precisam pedir desculpas, porque muitas vezes a gente perde a paciência e a gente ainda bota a culpa na criança, mas porque você não ajuda, porque você não... Na verdade, a criança nasce, cresce, se sentindo responsável pela maneira que os pais sentem. O que é um grande equívoco, porque se você está perdendo a paciência, o problema é teu. É teu. Não é a criança que está causando isso, é você que está sem recursos internos para lidar com aquela situação. E a gente faz que os nossos filhos acreditem que eles são responsáveis pelo nosso nervosismo, pela nossa falta de paciência, pela nossa gritaria, yara. Então, são coisas importantes. Então, às vezes a gente perde mesmo a direção e é preciso chegar para a criança e dizer, meu filho, você me desculpa, mamãe errou, eu não devia ter falado com você daquela maneira, você me desculpa, para que eles tenham um modelo e amanhã ou depois também saibam e percebam que pedir desculpas é ok, e é bem melhor, a gente vive bem melhor quando a gente aprende a pedir desculpas. Então, Joana, em Lições para a Felicidade, ela vai dizer, na sua feição de oficina, as ações são mais valiosas do que os discursos de efeito aparente. O mais eficiente método, portanto, de educação é aquele que se associa ao exemplo, que demonstra a sua eficácia e a significação da conduta do preceptor. Então, dar o exemplo e dizer para a criança, olha, assim você vai viver melhor. Se você pedir desculpa, às vezes eu falo com os meus filhos, né? Ajuda na sala, ajuda os seus amigos,
Quanto mais você ajuda, mais amigos você vai ter. Essa é a consequência, porque as pessoas gostam de quem ajuda, de quem divide. Então a gente dá o exemplo e explica o porquê, qual o significado daquela ação e como que aquela ação vai fazer a vida deles melhor. E qual é a essência da educação, então? Então a gente volta agora para o livro Constelação Familiar. E ali Joana diz: a educação tem, portanto, um compromisso com a espiritualização do educando, orientando em torno da realidade de Deus, da criação e da finalidade espiritual da existência humana. Então é preciso educar os nossos filhos como espíritos imortais que eles são. É perfeitamente natural que se lhe apliquem os novos métodos educacionais, aqueles que trabalham educando para ser, conhecer, fazer e conviver, de forma a criar-se condições de amadurecimento psicológico nas gerações novas, né? O que a gente estava falando. A gente quer preparar essas gerações novas, ensejando-lhes meios hábeis para a escolha equilibrada do ter e do ser. É uma das grandes crises que a gente vive hoje, não é? O ter e o ser. A gente define o nosso valor pelaquilo que tem e não pelaquilo que a gente é. Então, educar é dizer para a pessoa, para o indivíduo, que ele é amado, que ele é bom, que ele é luz, que a essência dele é uma essência divina. Então, dizer para ele que não tem nada, ele não precisa fazer absolutamente nada para ser merecedor no nosso amor. Nada. Basta ser. Então, oferecer essa diferenciação para a criança, para que a criança não cresça com a pressão de ter que ser um super-herói. As nossas crianças, e a gente experimenta isso, né? A pressão de ter que ser extraordinary. Não basta ser mais ordinário para a gente ser amada, é preciso ser extraordinário. Os pais sofrem quando a criança não é aquela criança que brilha, é como se refletisse neles mesmos, como se eles não brilhassem. Então, são questões sérias para a gente pensar. Então, para a criança ser, conhecer, que é o grande investimento que a gente faz, fazer é ser útil, não é? Ser útil à sociedade, não é só fazer o trabalho, mas ir além de si mesmo, ou seja, criar as crianças com o sentido e com o sentimento da importância do trabalho voluntário, de doar as horas, de ser útil à sociedade, além do espaço estreito da família, e conviver, ensinar as crianças a conviver, né? O grande problema da nossa sociedade, a gente tem muito recurso, conhece-se muito, mas as pessoas não conseguem conviver umas com as outras, nem mesmo dentro das suas próprias casas, que dirá em sociedade. Então, as consequências mais abrangentes do processo educativo, depois da gente ter passado por essas ideias de Joana e Emmanuel, é a construção de um ser novo, né? Construir na criança um ser novo, é trabalhar pela paz da sociedade, que volta ao nosso slide inicial. Trabalhar pela paz da sociedade. As guerras não são feitas pelas armas, porém pelos homens que as constroem. Educar desarmando dos sentimentos inferiores, competitivos, individualistas, representa promover a paz doméstica, prelúdio da paz na sociedade. Eu gosto imensamente desse parágrafo, é muito bonito. Então, aqui esse parágrafo, ele define a questão do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta aos espíritos o que aconteceria se a família se dissolvesse. Se a família se dissolver, a sociedade quebra, digamos assim, não é? A sociedade quebra. Nós precisamos dos núcleos familiares formando crianças com novas ideias, com um novo caráter, com um novo sentimento, para que amanhã ou depois o conhecimento intelectual não seja usado para destruição, mas para a construção de um mundo melhor.
Então, os recursos materiais são sempre neutros, sempre neutros. Não há nada material que seja bom ou ruim. Bom ou ruim é sempre o uso que o espírito dá àqueles instrumentos que são disponíveis ali. Agora, educar desarmando. Nós precisamos educar as nossas crianças desarmando-as desses sentimentos mais primitivos que ainda caracterizam a nossa sociedade humana na Terra e ainda aprende a condição de mundo de expiações em provas, porque são sentimentos primitivos, como o individualismo. A pessoa trabalha em função do interesse pessoal, em detrimento, muitas vezes, do que é o melhor para a coletividade. Então você pensa no seu trabalho, no seu dia a dia, as suas ações, todas elas visam o interesse e o bem-estar das pessoas que estão à sua volta ou o seu interesse e o seu bem-estar? Porque o dia que nós começarmos a trabalhar pelo interesse e o bem-estar de todos que estão à nossa volta, nós seremos felizes. Mas enquanto nós acreditarmos que a felicidade é decorrência do atendimento do nosso interesse pessoal, nós continuaremos infelizes. Isso também a gente encontra dentro do Livro dos Espíritos. Então, fazendo isso, educando as crianças nessa direção, nós estaremos promovendo a paz dentro do lar e futuramente uma paz na sociedade. O grande problema é o seguinte: a gente só ensina aquilo que tem, não é? Então, tudo isso que eu falei é bonito, não? É bonito. Só que, será que eu posso passar para o meu filho ou para a minha filha exemplos, uma teoria e exemplos de um comportamento não individualista, não competitivo? Às vezes a gente compete dentro da nossa família, com os nossos próprios irmãos, para ver quem é o mais amado, quem é o melhor, como os discípulos. Senhor, a mãe, Senhor, pode sentar um do seu lado e o outro do outro, não é? Então, a gente faz isso na nossa família. Então, esse slide é para dizer o seguinte: a gente, para educar, tem que se autoeducar. Tem que se autoeducar. Porque a gente não pode dar daquilo que não tem. Então, quando a mãe e o pai pensam: eu amo meu filho, eu quero dar para o meu filho o melhor para o meu filho, para meus alunos, para minha família, para as crianças, o melhor. O que é o melhor que eu posso dar? Uma vida de conforto, uma boa escola. Eu vou trabalhar para mandar para uma boa universidade, né? Só que o que a gente tem para dar de melhor para os nossos filhos é a nossa própria iluminação. Para que a gente seja uma referência de luz na vida deles. Para que quando eles olhem para a gente, eles vejam alguma coisa que eles querem ser e que vai ajudar amanhã depois a eles terem uma vida de paz e uma vida feliz, independente das circunstâncias materiais. Então essa é a primeira parte. A segunda parte são só 5 minutos, não se preocupem. Não vai ser 40 minutos. Então, e ficou em inglês, family é a base da sociedade, meio inglês, meio português. Bom, então a família é a base da sociedade. As crianças são essas argilas frágeis nas mãos dos oleiros. Nós, pais e adultos, temos a missão de educar espiritualmente os nossos filhos. O processo mais efetivo é através do exemplo, e educar requer autoeducação. Então são os pontos principais que a gente cobriu até agora. Muito bem. Bom, então dever de casa, homework, continue trabalhando no seu processo de iluminação. Agora,
Quando Jesus, que é o mestre, né, por excelência, esteve entre nós, e esse foi o único título que ele aceitou de todos que foram dados, eu sou mestre mesmo, pode me chamar de mestre, porque eu sou, não é? Então, Sandra Borba analisa os princípios norteadores da prática pedagógica do Cristo, para que a gente pense e possa também utilizar no nosso dia a dia. E são 7, e a gente não vai aprofundá-los, mas vamos falar desses 7 brevemente. O primeiro deles, para o Cristo, a pessoa humana era o mais elevado de todos os investimentos divinos. Então, o que isso significa? Significa que quando Cristo olhava para qualquer pessoa, ele via ali um ser divino, um ser que valia a pena, não é? Então, quando a gente olha para os nossos filhos, para as nossas crianças, são seres que vale a pena nós investirmos, independente se eles são aquelas crianças que pensam como nós. Esse a gente ama fácil, não é? É aquele espírito que vem e que pensa como a gente pensa e que tem muita afinidade com a gente, mas há outros espíritos que vêm como os nossos filhos que muitas vezes não pensam como a gente pensa e nem tem tanta afinidade com a gente, não é? Muitas vezes são espíritos que nós prejudicamos profundamente no passado e que vêm nos cobrar agora um movimento diferente na vida. Então, olhar para qualquer dessas criaturas e crer no valor delas, no valor divino e na capacidade de transformação. Assim, Jesus olhou para Maria de Magdala, olhou para Zaqueu e olhou para Paulo. Cada um deles, Saulo, cada um deles completamente perdidos inicialmente, mas eram pessoas que valiam a pena aquele investimento de amor. Uma vez que você veja a pessoa como um ser essencial que ele é, a consequência do primeiro princípio é identificar então as possibilidades individuais de cada um, de cada criança, de cada indivíduo, e prover oportunidades de encontrar, para que a criança encontre o próprio valor e cresça. Então Jesus atuou como um jardineiro. Se a gente pensa em Simão Pedro era rude a princípio. Ele era um espírito duro, mas logo depois, no início do apostolado, a gente já vê Simão escrevendo uma carta para Paulo, chamando Paulo de meu irmão. Então a gente vai vendo a transformação de Simão Pedro. Judas, na sua ambição, a mulher adúltera, para todos eles e com todos eles, Jesus atua como jardineiro que poda, né? As imperfeições, faz aquele trimming para que as possibilidades e os talentos possam florescer. Com a criança também, não é? A gente tem que ir fazendo a poda, que não é uma poda violenta, é uma poda amorosa, digamos assim. A poda é o limite, a poda é a orientação que a gente vai dando. Isso aqui é o que eu mais gosto, dos 7 princípios é o meu favorito. A valorização do contato pessoal. Então ela diz, Sandra Borba diz, que Jesus ensinou longe das cátedras. Ele não entrou numa sala de aula e ficou ali isolado. Onde que ele fez? Como que ele ensinou? Convivendo, permutando, participando, atendendo, dialogando, escutando, se preocupando. Ele estava inserido na vida dos seus discípulos. Então ele foi à casa de Simão Pedro, ele jantava, ele participava de festas, ele participava da pesca, ele vivia com os discípulos. E nós vivemos com os nossos filhos. Quanto tempo do nosso dia nós passamos com os nossos filhos? A gente conversa o suficiente com eles? A gente participa das atividades deles? Esse fim de semana quando eu consigo, eu faço a minha unha sábado às 8 horas da manhã, porque é a única hora que dá. Então eu vou, levanto cedo, sábado é péssimo, mas eu vou porque não tem outra hora. Só que agora o Jay começou com um jogo de beisebol, todo sábado às 9 horas da manhã. E esse final de semana a moça que faz a minha unha cancelou.
E ele virou para mim e falou assim: eu faço um e vou. Chego lá, o jogo já começou, mas eu vou, todo sábado. Puxa, mamãe, finalmente você vai assistir um jogo inteiro. Ai, Jesus, Maria e José. Ok. Então, eles têm essa expectativa, não é? Eles contam com a nossa presença. Então, isso é importante, porque ali no jogo, várias oportunidades aparecem quando ele se frustra, quando ele fica nervoso. São oportunidades que, se a gente está presente, são oportunidades de crescimento, de ensinar nas situações do cotidiano, nas situações do dia a dia. Muito melhor do que esperar à noite, sentar e fazer um sermão, não é? Então ali, na vivência dele, na angústia dele, na excitação dele, a gente aproveita aquelas oportunidades e vai conversando e vai trabalhando com a criança. Mas é preciso estar com a criança, como Jesus esteve conosco. O homem é a experiência humana com pontos de partida para o conhecimento. Então, Jesus percebia quem era o homem ouvinte, aquele estudante, aquela pessoa diante dele. Qual era a experiência cultural daquela pessoa? Qual era a prontidão daquela pessoa para a aprendizagem? Quais eram as possibilidades de transformação? Quando eu falo com um dos meus filhos e falo com outro, eles estão em lugares diferentes, eles têm experiências diferentes. E é preciso que a gente se adapte à experiência de cada criança. Não pode ensinar da mesma forma, cada um aprende de um jeito. Então ele desce para o aluno poder ascender, não é? E Jesus usa todas as referências da cultura da época, o tributo a César, a cura nos sábados, o grão de mostarda, os lírios do campo, tantas outras referências culturais da época para ensinar. Com os nossos filhos a mesma coisa, não é? A gente tem que usar o quê? A tecnologia atual. Então é preciso saber do que eles gostam, o que eles usam, para que a gente possa acompanhá-los no que faz parte da cultura deles, senão a gente fica para trás. Dá um pouquinho de trabalho, mas é preciso fazer um esforço. Jesus via o homem integralmente, isso também é muito legal. Então a educação não se dava só a nível de intelecto, mas atingia também a consciência como um todo. Então não é só passar para a criança, é fazer a criança pensar, é fazer a criança refletir nas implicações, no significado de cada experiência e de cada aprendizado. A relação teoria e prática, então, não era uma teoria desprovida de prática, e essa passagem ela ilustra muito bem isso. Nisto todos reconhecerão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Ele não disse: eu vou reconhecer se você é meu discípulo ou não se você estiver fazendo uma boa palestra no Conchas. Não é esse o critério, não é? Mas você consegue conviver bem com as pessoas do Conchas? Você consegue desculpar o seu irmão, o trabalhador? Você consegue respeitar as diferenças? Você consegue negociar? Então, aí eu reconheço que você é meu discípulo, porque você está aplicando os meus ensinamentos na tua prática. E o sentido transcendente da experiência humana. Então, os atos do cotidiano são contabilizados perante a justiça divina. Então, ensinar às nossas crianças que toda parte de educação serve para hoje, mas é um espírito imortal e vai servir para amanhã também, não é? Então, se queres, porém, entrar na vida, guarda os meus mandamentos. Segue a lei de Deus, para que a gente tenha felicidade hoje aqui e tenha felicidade amanhã na vida real, no mundo dos espíritos. E aí a gente volta então ao nosso slide inicial, não é? A educação é a arma mais importante que nós podemos usar para mudar o mundo. Então, pais, educadores, tios, avós, nunca é tarde. Porque ainda que a gente não tenha a influência daquele primeiro momento onde o cérebro está sendo formado e a criança olha para a gente e pensa que está vendo Deus, ainda assim, no transcorrer do tempo, as relações mudam, os filhos se tornam nossos amigos, muitas vezes, não é? E a gente pode continuar muito mais do que com a nossa palavra, com o nosso exemplo e com a nossa vivência, influenciando a vida deles de uma forma positiva. E a gente fecha, então,
com essa passagem do Constelação Familiar. A constelação familiar recorda o equilíbrio que vige no universo. Os astros menores giram atraídos pela força dos maiores, no caso específico das estrelas, planetas, satélites e asteroides. No caso em tela, são os pais, as estrelas de primeira grandeza, cuja força gravitacional impõe-se aos filhos na condição de planetas à sua volta. Gente, lindo demais, no livro Constelação Familiar. Então, fica aí a mensagem de estímulo, de incentivo para que cada um de nós se compenetre dessa função, desse papel, sabendo que mesmo que a gente não tenha diretamente crianças envolvidas na nossa vida, cada um de nós tem uma missão na contribuição e na construção de um mundo melhor. Muita paz.